episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. Bem-vindos a mais um podcast Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer. E hoje nós vamos falar sobre a vida nas estradas. Eu sou a Ana Giroto e hoje está participando com nós o Lenuir Brock. Até eu vou brincar. O Lenuir Brock é da Brock, da SIC, da FACISC, da comunidade e agora do Café na Closer. Seja bem-vindo! Obrigado, Ana. É um prazer estar aqui com você e com o Ivalberto também, né? Eu espero que a gente consiga transformar esse momento em um momento bem descontraído, onde a gente possa trazer informação, trazer comentários e o mais importante, trazer os nossos sonhos, as nossas reivindicações também para a comunidade oestina. Isso aí. E também estou aqui com o Ivalberto Toso, aquele empreendedor que acorda cedo e dorme tarde, né? Ele é presidente da Citran, Sindicato das Empresas do Transporte, né, de Cargas de Chapecó. Seja bem-vindo. Olá, Ana. Olá, Lenuir, nosso amigo de jornadas aí, que a gente se cruza bastante aí nas entidades aí, onde a gente defende muitas bandeiras juntos aí. Espero que a gente possa fazer um bom podcast aí. Temos bastante matéria, bastante conversa para a gente trocar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar o podcast para você contar um pouquinho da tua história. Como você começou no empreendedorismo? Bom, meu nome é Ivalberto Toso, eu iniciei muito jovem, trabalhando com meu pai. Na verdade... com 16 anos ele já estava me dando alguns desafios para mim fazer coisas que talvez hoje um jovem de 28, 30 anos não tenha essa oportunidade da maneira que eu tive uma oportunidade de estar à frente de negócios com tão pouca idade. E aí o Ivalberto foi crescendo, foi fazendo os seus desafios, sempre tendo oportunidades e também mostrando as oportunidades, por isso que ele foi crescendo e foi se mantendo no mercado, sempre com desafios, sempre com novas ideias, e fui presidente do SICOM, passei por todos os locais do SICOM, ou seja, a todas as carteiras que o SICOM tem, e aí até para depois ser presidente do SICOM. Logo após a presidência do SICOM, eu passei meus períodos lá e comecei a ajudar também o Sindicato do Transporte, e aí chegou um momento que o pessoal do Sindicato do Transporte meio me colocaram numa sinuca aí e me convidaram para ser presidente do Citran. E hoje sou presidente do Citran também, mas não deixei de colaborar com o SICOM, haja visto que também a minha empresa, ela é, vamos dizer assim, o lado mais forte ainda é comércio, depois é transporte também. E diz assim, o que mais... Porque assim, se a gente for ver lá do início, quando começou, e agora, o que mudou nesse ramo do transporte? Na verdade, assim, é que como todos os outros negócios, como o comércio muda, eu sempre brinco lá na empresa, se a gente quiser vender mercadoria da mesma forma que a gente vendia há 10 anos atrás, talvez a gente não teríamos sucesso. Então, a gente tem que estar preparado para todas as mudanças. Obviamente que o transporte também, ele mudou muito. A minha entrada no transporte, até para colaborar com isso, a minha entrada no transporte foi até um momento difícil, onde o meu irmão, o Irineu, era o que tocava o transporte rodoviário de cargas da empresa, e ele teve um AVC em 2003 e ele não pôde mais tocar a empresa. Então, é uma história até legal para contar, para vocês entenderem que aí, como eu estava mais em cima do comércio, mas também a gente tinha os caminhões aí para fazer as entregas da Toso Alimentos, eu acabei absorvendo a transportadora. Então, nós tínhamos uma filial em Rondonópolis, onde que a gente fazia um transporte rodoviário de cargas de cereais e grãos. Aí, nesse período, comecei a analisar que
os resultados eles não estavam tão bons do jeito que eu gostaria que a empresa tivesse. Então é um momento importante de dizer que às vezes você como empreendedor, você tem que voltar atrás para depois crescer. Então, o que eu posso te dizer assim, eu comecei a me focar em, primeiro, abrir o permisso para trabalhar transporte internacional, onde a Transportes Toso começou a ir para o transporte internacional e fazer transporte internacional, mas aí eu também mudei para um modal diferente, ou seja, nós transportávamos grão, começamos a transportar refrigerado, congelado, frutas, tudo que necessita de controle de temperatura dos caminhões. E aí, obviamente, que um valor agregado maior em cima dos caminhões, nós de 35 caminhões passamos para 19 caminhões. Então, é isso que é um relato interessante, porque às vezes você como empresário, tu tem que saber a hora que tu tem que acelerar e a hora que tu tem que frear. Então, nesse caso, a Transportes Toso, ela voltou de 35 para 19, para hoje passar de 500 caminhões trabalhando na rua. Então, é um relato assim interessante, porque o pessoal fala, Alberto, 500, não. Há um tempo atrás, o Ivalberto retornou, voltou atrás, mudou quase a característica do transporte, porque o transporte muda. Você me fez a pergunta, o transporte muda. Às vezes, para a nossa região aqui, talvez não seria importante eu trabalhar no grão. Se bem que hoje já se vê pessoas tendo bons êxitos no seu negócio, transportando grãos ainda aqui na nossa região. Mas aqui, como se sabe, a região da agroindústria, e também pelo fato de a nossa transportadora estar na frente dos meus olhos. Dizer assim que quando você quer fazer um negócio, mas você está lá em Rondonópolis e os teus caminhões estão rodando lá e você não está aqui vendo todo dia, é diferente. Hoje, na verdade, a gente consegue até enxergar o caminhão, aonde ele está. Hoje os controles, a telemetria, câmeras do que o caminhão tem câmeras para você enxergar, você enxerga o motorista, como ele está se comportando, você tem velocidade, você tem frenagens bruscas, você tem alguns desvios de rota, tudo que você precisar, hoje você tem aqui. Na época não se tinha todo esse controle e tudo. E aí, obviamente, que como tudo, você começa a ter, a transportadora precisa ter controles. Os controles são as coisas assim, desde de saber qual o melhor pneu que eu tenho que colocar para o meu caminhão, controle de gasto de pneu, controle de gasto de combustível, fadiga do motorista, para que ele não esteja cansado, para que não ocorra acidente, e assim mesmo ocorrem os acidentes. A gente sabe que a gente anda também em rodovias não muito boas, e que isso também faz com que o motorista ele tenha um cansaço um pouquinho maior do que o normal, e também às vezes ocorrendo acidente que, se nós estivéssemos andando em rodovias melhores, para já dar um deixa no assunto, se a gente pudesse andar em rodovias melhores, tenho certeza que nós teríamos muito menos acidente do que se tem hoje na estrada. O motorista anda tenso, né, Ivalberto? Então ele acaba cansando mais e correndo mais risco, com certeza. Mas eu queria aproveitar, Ana, o Ivalberto trouxe aqui uma palavra que eu sempre gosto muito de ouvir, quando ele traz aqui com 16 anos, ele teve a oportunidade, né, a convite do pai, para assumir, já tomar algumas iniciativas para tocar o próprio negócio. E essa palavra é muito interessante, porque eu até gostaria de ouvir isso de Ivalberto, porque quando a gente fala em oportunidade, tem muita gente que pensa que tem que esperar a oportunidade acontecer. As pessoas, eu não tive oportunidade, eu não tive chance na vida e tal. Mas você estava na hora certa, no lugar certo, porque é uma pessoa que se propõe a estar na dianteira, a buscar esse momento. Como foi para ti, já com 16 anos, e começando a tomar rédeas e aproveitar essas oportunidades todas que você está falando? Eu acho que, assim, muitas vezes a gente está querendo esperar um convite
às vezes a gente tem que se convidar. A gente tem que se convidar, principalmente quando você está trabalhando numa empresa familiar. Ah, pois é, mas o meu pai não me convidou. Não é o teu pai que tem que te convidar. Você tem que ir lá e buscar, mostrar para ele que tu sabe fazer. O meu pai, eu nunca esqueço que meu pai falou assim para mim, mas Evalberto, tu vai... Porque o meu pai estava saindo para fazer outro trabalho e ele me disse, mas você vai saber tocar isso? Eu disse, pai, fica tranquilo que isso aí eu vou tirar de letra. E assim foi sempre na minha vida, sempre foi querendo, buscando as oportunidades e não só esperando que o sol brilhasse na minha careca, não, às vezes era esperar que eu ir lá tentar pegar as melhores restas do sol, eu tentar mostrar que eu tinha capacidade, que eu tenho capacidade para isso, e isso também eu falo para minha família, eu falo para meus filhos, eu falo para meus sobrinhos também, que às vezes eu sei que nem todo mundo é igual, isso a gente sabe, um tem mais habilidade para uma coisa, outro tem mais habilidade para outra coisa, porém, o que eu penso que as pessoas elas têm que também, elas têm que procurar o seu ambiente, o que você gosta, e buscar. Às vezes você não sabe se gosta de uma coisa ou gosta de outra, mas você tem que experimentar esse produto para ver se realmente ele te faz você feliz nesse trabalho que você faz. Porque às vezes você nem experimentou. É mais ou menos assim, eu dizia para o meu filho mais novo, você não gosta de feijão? Não, eu não gosto de feijão, mas você já comeu feijão? Hoje ele come feijão, porque ele não experimentava feijão, porque ele não queria comer feijão. Isso é fazer uma analogia de algo assim, você faz alguma coisa que você não gosta? Não, eu não fiz ainda para mim saber se eu gosto ou não gosto. Tem que experimentar. Mas eu sei que muitas vezes a família tem um determinado negócio e o filho não gosta daquele determinada coisa. Assim. Eu sempre falo assim, quando eu vou visitar alguém, eu gosto de verificar quem está no negócio. Eu acho muito legal você chegar num lugar, eu vou numa transportadora que eu vejo os 2 filhos lá fazendo isso. Isso me mostra que essa transportadora ela vai perdurar por muito tempo, porque tem as pessoas lá atrás que sabem o que querem, na verdade. Então, sabem, já estão aí buscando as coisas, o pai já está deixando a fazer algumas coisas. E assim aconteceu comigo também. Eu tenho já meus filhos trabalhando comigo, e cada um num segmento da empresa, mas oportunidades eu dei, mas eles também souberam pegar e não foram lá muito escolher o que eles gostariam. Era a necessidade que se tinha para o momento e preciso de você aqui. E nesse local eles se colocaram. Tiveram a oportunidade. Né? Mas eu sempre falo assim, questão da desenvolver. Se tu não tem habilidade, desenvolva, né? É tão simples, né? Desenvolver, ter essa percepção de, cara, eu preciso mudar. Isso é a visão também de empreendedor, né? Claro. E o Evalberto é um exemplo disso. Aliás, a família Toso tem essa tradição, e a gente que conhece desde moleque também, né? É aquele ditado que o avô... Como é que é? Avô rico, filho nobre, neto pobre, aqui não cabe, porque eu conheço o avô, conheço a sucessão, conheço o filho e conheço também os netos, e todo mundo está ralando, trabalhando muito para que o negócio continue, né? E isso que o Alberto trouxe, né? Eles também estão aí, as oportunidades vão acontecer com certeza na vida deles, porque eles estão abertos e disponíveis para isso, né? É verdade. Na verdade, essa máxima, às vezes, ela não é tão verídica assim. Precisa, na verdade, que você tenha uma educação já mostrando para o filho as necessidades que se tem. E eu vou contar uma história bem rapidinha para vocês, para entender assim. Eu tinha meu filho mais novo que ele queria ser médico. Eu disse, não, tranquilo, tu vai ser médico. Ele estudou bastante. Estudava no sábado, no domingo, às vezes ele estudava lá em Curitiba, eu às vezes ia lá no domingo de manhã ele ia para a aula. E aí quando ele foi prestar o vestibular, ele não passou. E eu acho que 1 ou 2 amigos dele passaram, ele queria ser médico, não passou. E ele falou, pai, eu não quero mais ser médico. Eu disse, tu que sabe?
Mas você está se frustrando porque você fez o primeiro vestibular e não passou, eu acho que você está se diminuindo muito. Você tem que saber que muita gente fica ralando muito tempo para ser médico. Não, mas eu acho que eu não vou querer ser médico. Pai, eu acho que eu quero ir fazer uma faculdade de administração em São Paulo ou em Florianópolis. Eu disse, filho, eu entendo você, mas administração tu vai vir fazer lá em Chapecó, tu vai vir aqui em Chapecó fazer administração, você vai fazer administração à noite e vai trabalhar durante o dia. E assim, obviamente que, vamos dizer assim, não foi uma concordância muito legal da parte dele, mas pai mandou, tem que fazer. Ele veio para cá, fez o seu vestibular, passou tranquilamente, fez um belo de um curso, e hoje ele toca também uma empresa que é minha, que é a empresa de embalagem, a Fulpac, que é fora do Grupo Toso, e está lá desde dos seus 18 anos, e está lá tocando. Eu brinco que eu vou 7 ou 8 vezes por ano lá ver a empresa, e obviamente que a empresa, nós também temos um sócio, e hoje essa empresa tem 300 funcionários, trabalhando 24 horas por dia, e o menino tá lá, tá louco de faceiro, feliz da vida no que ele tá fazendo também, realizado, porque talvez não era medicina que ele gostaria de ter, e ter administração, mas também eu não ia deixar ele lá em São Paulo, lá, não que seria contra, mas você tá junto, acompanhando o filho, mostrando, você tem uma oportunidade aqui, e já de cara ele já entrou trabalhar, porque ele tinha uma oportunidade e você vai fazer, e hoje ele tá tocando os negócios. Tem o meu filho mais velho que começou também a trabalhar comigo com 14 anos, hoje ele tem 36 anos e nós falamos que ele já tem 22 anos de empresa, ele que toca a parte mais da transportadora, esse negócio mais internacional, mas a parte comercial é ele que faz. Perfeito. Que legal, né? Mas como é importante isso, esse acompanhamento, né? E você tá junto e passar as orientações, né? Legal. Nós estávamos falando dessa questão do transporte, né? Conta pra nós, assim, você, tipo, agora como na Citran, o que tipo, os associados, as dificuldades que eles têm, vamos entrar agora nesse viés das estradas, das dificuldades. Bom, como todo negócio, nada é tão fácil assim. O transporte é um setor bastante de dificuldade. Hoje, para você comprar um caminhão, vamos começar isso. O transporte começa lá de você comprar um caminhão. Hoje, quando você tem, as empresas, elas fazem, adquirem algo para ela, para aumentar o seu negócio, tudo, ela quer saber qual o tempo de payback, quanto tempo demora para retornar isso. E você sabe que o transporte, ele hoje, se eu ir comprar um caminhão e financiar esse caminhão não consegue se pagar. É raro quem consiga pagar o caminhão com o próprio caminhão. Mas aí a pergunta, mas por que tem? Então é porque talvez essa transportadora, ela tenha 50%, 60% dos caminhões já pago, que conseguem pagar esse outro número que tem. Então, para começar, a gente tem esse viés, quer dizer assim, você vai comprar um caminhão, ele não se paga. E, contudo, o transporte também, apesar dele deixar uma margem sobre as despesas até um pouquinho maior do que outros segmentos, ele é uma atividade de muito risco. É uma atividade de muito risco. Nós temos hoje as dificuldades de roubo de carga, de roubo de caminhão, de acidentes, que é grande. Então, a gente tem que ter controle sobre tudo. Tem que ter rastreador com acompanhamento full time, porque o roubo pode acontecer. O caminhão saiu, ele tem uma cerca para rodar. No momento que ele sai 100 metros longe dessa cerca, bloqueia o caminhão, porque pode estar um ocorrido. Abriu a porta do caminhão, tem que ter um sensor. Abriu a porta do carona do caminhão, tem que ter um sensor, porque você sabe que o que está ocorrendo. Talvez está ocorrendo um assalto. Então, as dificuldades do transporte, ela é muito grande.
o governo vem e impõe, por exemplo, um percentual de biodiesel dentro do caminhão, do tanque, que nós tínhamos 10%, ou seja, cada 100 litros de diesel tinha 10 litros de biodiesel. Passou para 12 e agora passa para 14. E já está aprovado para ir lá para 20 a 25. A gente sabe, conversando com os fabricantes, e primeiro porque o pessoal tenta entender assim, os caminhões, eles são adaptados para o Brasil. Os projetos, na sua maioria dos caminhões, são projetos mundiais. Hoje, por exemplo, os grandes fabricantes, ou seja, hoje só tem grandes fabricantes, eles são mundiais. Ou seja, eles vão lançar lá na Europa um caminhão que vai ser reproduzido aqui no Brasil. As fábricas do Brasil estão prontas para receber toda a tecnologia de um caminhão novo. Porém, lá na Europa, eles usam no máximo 6%, talvez algum país use 8% de biodiesel. E um biodiesel de qualidade, não um biodiesel que não se sabe nem a qualidade do biodiesel que vem. Então, esse caminhão foi concebido para receber uma quantidade de biodiesel no tanque. E ele vem para cá, ele recebe uma quantidade maior. Aí nós temos uma dificuldade enorme. Eu gosto de frisar essa questão quando a gente fala do biodiesel, é para que as pessoas entendam que o caminhão, a queima do biodiesel, ele é um pouco diferente do que do diesel. E ele tem mais gorduras, então essa gordura ela vai parar onde? Ela vai trancar os filtros do caminhão. Então, quando você tinha uma vida útil dos filtros de X quilometragem, hoje ela reduziu muito. Por quê? Porque essa borra, essa gordura, ela vai parar no filtro do caminhão para se ter isso. E aí eu falo assim, essas pessoas, às vezes, elas acertaram, talvez, com os fabricantes de biodiesel, um percentual muito grande que o caminhão não absorve. E eu sempre falo assim, quando é o caminhão que para na rodovia por não estar funcionando porque está com os filtros todos entupidos, eu ainda acho que o prejuízo é menor. Porém, tem que entender que lá no hospital, o gerador de energia, quando a energia elétrica falta, tem que entrar um motor a diesel que também recebe um biodiesel, que talvez esse gerador não seja desta geração, e se ele não é dessa geração, ele tem dificuldade maior ainda, e talvez nós teremos lá 20, 30 pessoas dentro de uma UTI e não vamos ter energia para tocar e talvez podemos ter uma catástrofe muito grande do biodiesel. Então, essas coisas, tomara que nunca aconteça, mas a gente, como transportador, tem que trabalhar muito. A nossa confederação, a nossa federação, o nosso sindicato tem que trabalhar para que isso não ocorra. A gente sabe que está muito pesado a quantidade de biodiesel que vai para dentro do caminhão, que as fábricas não concordam com tudo isso, o caminhão não foi concebido para esse número. Então, entre tantas dificuldades, também temos a questão, além do preço do diesel, a qualidade do diesel, que com essa mistura do biodiesel, que está fazendo com que os nossos custos eles são maiores. Também entender que muitas vezes, mas ele está poluindo menos. Entenda assim, um caminhão que ele, se estivesse andando com puro diesel, ele iria fazer talvez uma média de 3,5, 3,5 quilômetros com litro de diesel. Ele, com esse biodiesel, ele não chega a 3, ele está com 2,7, 2,6. Então, nós estamos supostamente achando que ele é mais econômico, mas, na verdade, ele está gastando mais diesel, está jogando mais CO2 na natureza e que se briga tanto e que os transportadores também estão. Para as pessoas leigas que estão me ouvindo, eu preciso que elas tenham um entendimento de dizer assim, em 2011, o Brasil trabalhava com o modelo Euro 3.
O Brasil passou do Euro 3 para o Euro 5. O que é isso, Euro 3 e Euro 5? Um caminhão que ele poluía, um caminhão do Euro 3 tem uma capacidade de poluir muito mais do que o Brasil passou do Euro 3 para o Euro 5. Euro 5 é quando começaram a se falar, opa, tem Arla, o que essa Arla faz, o que essa Arla faz no carro a diesel? Nada mais do que pulverizar o escapamento, onde lá tem uma pulverização, para que ele jogue para fora uma menos poluição que possível. Para se ter uma ideia de tudo, para botar em número, 12 caminhões Euro 5 polui menos do que um caminhão Euro 3. Hoje nós passamos, então, de 2008 até 2011 até 2023, nós tínhamos caminhão Euro 5. Agora, o Euro 5 passou para Euro 6. O Euro 6, ele faz 5 vezes o que um caminhão Euro 5 polui, o que 5 caminhões Euro 6 rodando polui, o que um caminhão quer dizer, 5 caminhões Euro 5 polui igual a 60 caminhões Euro 6. Caramba. Então, se você analisar lá em 2011, um caminhão Euro 5 polui a 12 vezes o que o Euro 3 polui, o que 12 vezes um Euro 5 polui, e agora mais 5, então nós estamos falando que o Euro 3 para o Euro 6, em 12 anos, 60 caminhões ligados poluem menos do que um caminhão de 2011. Então, o transportador, o segmento do transporte também está preocupado com isso. E não é que ele não quer contribuir, ele quer contribuir. Só a gente tem que entender que o que o governo está fazendo, e por que só o Brasil faz isso? Por que outros países não estão usando o pessoal lá que reclama, que fala disso, que fala... Por que eles estão usando 6% de biodiesel? Por que eles não usam mais? E nós estamos com 14%. É interessante isso que tu traz, Evalberto, e é importante que as pessoas ouçam e consigam analisar, porque tudo isso, obviamente, vai influenciar o custo do transporte também. E a gente fica também imaginando por que essas medidas efetivamente são tomadas. Se elas têm uma preocupação efetiva com a poluição, com a qualidade do nosso ar, ou se é uma medida meramente tomada por políticos que têm interesse que o nosso grão seja transformado, até a gordura animal também é utilizada para produção do biodiesel, né? Então é importante que as pessoas conheçam esses dados técnicos para poder entender melhor. Tudo isso vai necessariamente refletir no custo do transporte. Porque você diminuindo a vida útil de um caminhão, obviamente você precisa substituí-lo, isso encarece também o transporte. E somado a isso, é o que a gente estava comentando antes, a situação das nossas estradas, todos esses componentes que atrapalham em muito a vida do consumidor, porque onera ainda mais o custo do próprio alimento, porque basicamente hoje no Brasil 70% dos alimentos são transportados por caminhões. Então, esses dados são importantes para a gente poder entender melhor como é importante as entidades, e aqui o Evalberto, como presidente do CITRAN, que também, como ele disse, foi uma oportunidade que lhe ofereceram, vai lá e faça, né, Evalberto? Agora, esse interesse, esse desejo de que toda a região, todo o estado de Santa Catarina, eu diria mais do grande oeste catarinense, que é de Caçador até o extremo oeste, se unam para brigar para que a gente tenha pelo menos uma melhoria nas condições das nossas estradas, né? E para isso a gente pode dar números, de fato, qual é o tamanho do prejuízo, nós conversávamos sobre isso, quanto custa a mais o frete para o nosso consumidor pelo fato de não ter uma estrada em condições de ser bem utilizada. Vocês têm esse dado lá na federação, Evalberto? Olha, na verdade, a gente não tem esse dado correto com o percentual, mas eu estimo dentro do nosso negócio que a gente tem, que hoje
no mínimo 20% deve ser mais caro. Porque a gente, por exemplo, a gente fala do pedágio. Nós não somos contra o pedágio. Muito bem. Se a gente tem estradas, a gente pode pagar o pedágio. Sim. Até porque, quando você roda o Brasil, por exemplo, o nosso maior exemplo é o interior de São Paulo. São Paulo. Quando você andar no interior de São Paulo, o teu caminhão faz uma média melhor, ele rende mais viagem, a questão de sinistros ele é muito menor. Por quê? Porque você está andando em rodovias duplicadas, não tem buraco, não tem saliências que faz com que tu possa cortar um pneu, que tu possa deslocar um pneu num buraco, que o teu caminhão ele tem que ficar, por exemplo, numa ultrapassagem onde tem os caminhões que estão mais carregados, que precisam andar numa velocidade menor, o outro não precisa. Hoje nós temos dificuldade, por exemplo, Santa Catarina, nos seus trechos, tudo estrada simples. Um caminhão, às vezes, ele teria velocidade para poder rodar mais, desde que ele tenha espaço também para ultrapassagem. Sim. Que numa pista dupla, ela rende mais o teu trabalho, você faz mais quilometragens por hora rodada. E aqui nas nossas regiões a gente não tem, infelizmente, as nossas rodovias, não só Santa Catarina, mas vários locais, mas nós temos que reivindicar aqui Santa Catarina, a gente está sempre brigando que a gente precisaria, pelo menos nesse intervalo de espaço entre Chapecó e o Trevo do Irani, que se dá um entroncamento grande nos dois locais, que a gente pudesse ter essa pista duplicada. O Citran está brigando, todas as entidades aqui estão trabalhando para que isso ocorra. E ainda que saia aqui de Chapecó, né? A gente está reivindicando para que eu tive um bate-papo com o Alisson, que é do DENIT, e falei, Alisson, lembrando sempre, vamos sair de Chapecó, que daí a gente já vai desafogando daqui para frente. Obviamente, se nós tivéssemos estradas melhores, duplicadas, talvez o nosso frete seria mais barato, o nosso consumidor acaba pagando para tudo isso. Sim, imagina, a gente tem um dado, Ana, que o Grande Oeste de Santa Catarina gasta de 6 a 7 bilhões por ano de frete. Imagina que a gente consiga reduzir em 10% que fosse, né, o custo do transporte somente em função da estrada. Nós vamos pagar pedágio, mas como tu fala, a gente vai ter retorno em relação a isso maior do que a condição que a estrada se encontra hoje. Se você tiver uma economia de 10%, que você fala na possibilidade de já ter 20%, né? 10% nós teríamos 600 milhões por ano de economia. Isso dá para duplicar algum quilômetro de rodovia somente com a própria economia. E é por isso que a gente fala, o Grande Oeste não se importa em pagar pedágio justamente por causa das condições das nossas rodovias. E não somente as rodovias federais, né? Nós temos rodovias estaduais que são um problema muito sério e que precisa ser resolvido o mais rápido possível, né? E muitas rodovias estaduais. A gente está brigando também e conversando com o governo. Por que não destina parte do IPVA para mexer com as rodovias? Ah, mas esse tem um compromisso com isso, tem um compromisso com aquilo. Quer dizer, o imposto que foi criado para isso, a finalidade, ela já não está mais no mesmo âmbito da conversa, porque a finalidade era para imposto para manutenção das estradas. E ele já está dividido para outras coisas e não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer com aquele tipo de imposto. E o governo não consegue jogar isso, não sei se não consegue, ou talvez precisa de vontade também. Mas o outro ponto que nós estávamos conversando tem a questão também da segurança dos motoristas, segurança da população que está nas estradas também, né? Que tem essa preocupação. Como é que tu vê isso? Com certeza, você andar com rodovias duplicadas, rodovias melhores, sempre você diminui. Eu falei, até comentei com as questões olha o número de carros que transita em São Paulo, principalmente nas rodovias, e o número de acidentes que se tem. Diminui muito o acidente quando você está trafegando em estradas, principalmente duplicadas, né? Quando você tem duplicação, porque talvez
o maior obstáculo é na ultrapassagem, né? Quando você vai fazer uma ultrapassagem e você tem do outro lado a outra pista que vem carro ao contrário, sempre ocorre. Ou ele deu uma fechada, ou ele jogou para cima do outro, alguma coisa vai ocorrer. Então, a gente nota que muitas vezes, se a pista fosse dupla, nós temos um espaço, obviamente, tem um espaço dobrado para você trabalhar. Ou aquele que está andando com maior velocidade consiga entrar na pista do meio, o que está com menos velocidade na pista do lado, e aí o trânsito flui, né? E não tenha tanta necessidade, e o estresse do motorista também pode ser comparado, que ele está mais tranquilo rodando em rodovias mais melhores do que em rodovias piores. Então, só para aproveitar esse gancho do Ivo Alberto, nós consideramos que a decisão, basicamente, é uma decisão política. Do ponto de vista econômico, nós concordamos aqui que nós podemos até pagar pela recuperação e pela duplicação de uma rodovia pagando pedágio. Então, talvez, Ivo Alberto, a gente tenha observado nos últimos tempos que as classes, as categorias, inclusive a categoria empresarial, a categoria dos transportadores, começa a se unir mais. Eu comento às vezes que no sentido de resgatar parte desse poder político que a gente transferiu quase que 100% hoje, né? Na verdade, com todo o respeito, nós votamos aos políticos e diz, agora você vai lá e faça do jeito que você achar melhor. Na verdade, o que a gente precisa é que ele vá lá e faça do jeito que a gente precisa, do jeito que nós mesmo utilizamos. Então, é importante, né? Você estava comentando de reunir mais vezes, sensibilizar os transportadores de todo o estado de Santa Catarina para que haja mais força econômica, talvez, né? Porque é uma atividade que envolve muito recurso, para pressionar para que os políticos comecem a decidir em benefício da categoria também, que é um benefício para a comunidade, a gente ter estradas melhores, a gente está falando disso há um tempão, né? Enquanto nós estamos aqui conversando, com certeza tem caminhão tombado na estrada, tem acidente, tem gente se machucando, por falta desse cuidado e até falta de respeito com o próprio consumidor. É verdade. Se a gente não cobrar, né, Brock, se a gente não fizer uma cobrança e nos unir, que nem você falou, trazer a categoria do transportador para também dar o grito de guerra aí, ó, tá difícil, precisamos que vocês, até porque os nossos políticos, infelizmente, a gente sabe que a gente tem que, eu comentava antes até, que quem não chora não mama, né? Na verdade, que tem que brigar, tem que espernear, porque mostrar também as dificuldades que a gente está tendo aqui, para que eles levem essas reivindicações daqui. As coisas não tão legal. Precisa que a gente também cobre desses políticos que você mencionou, que a gente vai lá e deposita o seu voto, faz, às vezes até se envolve até para buscar voto para esses políticos, que eles também têm a sensibilidade de ouvir nós aqui para saber as reivindicações e o que nós precisamos aqui na nossa área de trabalho. Exatamente. Porque às vezes eles estão sendo cobrados por muitas coisas e nós não fizemos. Eles estão focados em outras coisas. Nós precisamos realmente fazer a nossa cobrança fazer as nossas reivindicações dos nossos problemas. Porque se nós não fizermos as reivindicações, eles vão fazer os problemas vão resolver o problema dos outros e os nossos não vão resolver. Por isso que os transportadores, que é um segmento que você falou que é forte para a economia, claro, é muito forte, precisa se unir para estar isso. Eu faço isso dentro do Citran, até porque no contexto de todos a nossa linha de raciocínio do Citran, ele está bastante voltado para isso, para mim trazer esse pessoal, mostrar a nossa força para que a gente possa reivindicar para que as coisas aconteçam aqui na base. Perfeito. Tu falou das ações, né, que o Citran que vocês estão fazendo. Como é que vocês vê essa questão agora, tipo, para 2024? Quais os projetos que tá em andamento, que são em pauta aí para ser colocado em prática?
Bom, eu preciso, antes de falar desse assunto, eu tenho que voltar um pouquinho e dizer um pouquinho sobre quando essa diretoria assumiu o Citran. Uma das coisas que, juntamente com o meu vice-presidente, que é o Luiz Alberto Framento, e juntamente com toda a diretoria, a gente quis mostrar e falar para os nossos associados que nós precisávamos mostrar um pouquinho o tamanho da nossa categoria. Nós andava muito quietinho, vamos dizer assim, o tamanho que o nosso segmento a gente estava muito quietinho. Então, a gente já começou montando, criando uma feira de negócios, onde o segmento do transporte consegue fazer uma grande feira. Então, a gente fez a primeira de 2018. Nessa feira de 2018, nós fomos convidados a dar um caminhão para os bombeiros, e aí eu fiz com que eu fiz o possível e o impossível para que a gente pudesse fazer isso, para que a sociedade também enxergasse nós abrindo uma feira, entregando um caminhão para os bombeiros. Isso o que remete? Remete a dizer que o segmento do transporte também está preocupado com a sociedade. Esse caminhão só vai salvar vidas ou vai levar água só para uma empresa de transporte? Não. Ela vai levar água para a sociedade toda, para uma residência que está pegando fogo, para uma indústria que está pegando fogo, para qualquer coisa que precisa. Tomara que nunca precise. Mas a gente fez o possível para que isso a gente pudesse entregar. Então a gente abriu a primeira feira em 2018, entregando um caminhão para os bombeiros, que eu nunca paro de falar sobre esse assunto, porque eu acho que foi um momento muito grande. Quando se teve o problema da pandemia, o Citran foi uma das entidades que mais ajudou na época lá com no SEC, com aquilo. Quando se teve, a Polícia Militar precisou, que ela tinha os armamentos pesados, mas não tinha munição, o Citran foi uma das entidades que deu. Quando precisou, a Polícia Civil precisou equipamento, o Citran está lá junto. Então, hospital regional, tudo isso a gente fez nesse período, mostrando à sociedade o tamanho. De maneira silenciosa, né? De maneira silenciosa, mas também um pouquinho que a sociedade enxergasse isso, porque o nosso segmento do transporte é um segmento pesado, um segmento forte. Quando a gente fez essa segunda edição da FETranslog em 2023, o que a gente fez? Fez uma feira para babar. Realmente a feira foi muito grandiosa. Espetacular. E eu digo para você assim, se eu pudesse dizer assim, Ivalberto, o que você define e o que você mais gostou da feira de 2023? Foi que ela está se estabelecendo no calendário nacional de feiras automaticamente, sem fazer força. Sabe por quê? Porque ela foi um grande evento. Eu perguntei para essas empresas, esses grandes players que são esses fabricantes de caminhão, fabricantes de carretas, eles falaram, Ivalberto, nós vamos ir para a feira de São Paulo e para a feira de Chapecó. Olha só. Por quê? Porque fizeram negócios. Gente, a nossa feira passou de 3 bilhões de reais. Eu falo 1 bilhão porque é pesado falar isso. Um fabricante falou para mim, ô Ivalberto, tu sabe por que a feira chegou nesse número? Eu disse, não, é porque todas as vezes que você ia na televisão, no rádio ou em algum podcast como esse, você sempre falou e perguntava, porque eu fazia essa pergunta para o repórter, me pergunta quanto que eu acho que vai dar de negócio. E era uma pergunta boa para o repórter fazer para mim, e o repórter me pedia, Ivalberto, qual a expectativa de negócios da FETranslog? A expectativa de negócio é passar de 1 bilhão. E veja como esse fabricante, ele identificou que, ele disse assim, Ivalberto, todas as pessoas que foram lá para a feira queriam fazer parte desse 1 bilhão. O que esses caras estão levando para a feira que vai sair negócios acima de 1 bilhão? E eu dizia, expositor, venha preparado para fazer negócios em Chapecó. Visitante, venha preparado que vai ter boas oportunidades de negócio. Isso fez com que as coisas
convergesse para um sentido só, que deu esse número que foi os 3 bilhões. Uhum. Nós tivemos um expositor que quase chegou, sozinho, quase chegou a R$1 bilhão. Mas e todo esse negócio? Não. Ele fez uma programação, porque ele nem tem produto para entregar da toque de caixa. Ele tem que entregar tudo dentro do ano de 2024, tudo aquilo que ele fez em 2023. Até a próxima FETranslog, praticamente ele vai ter entregue todos esses 3 bilhões já tem que se preparar para mais 3. Eu não digo isso, mas até o final de 2024 ele tem. E assim também, outra coisa que a gente vai fazer agora, nesse próximo final de semana, como a nossa entidade, ela abrange 27 municípios, e a gente também, então, trabalhou para que a gente fizesse um evento onde valorizasse a categoria dos transportadores. Então, ainda está aberto os votos, todos os associados podem receber votos e podem votar. Os 3 que serão os 3 que ficarão mais votados irão para o dia lá onde que nós vamos entregar a cartelinha para cada um fazer o voto, e aí nós vamos fazer o escrutínio lá na hora para saber qual é o empresário do transporte do ano de 2024. Isso é legal, muito legal, porque os que são agraciados, eles se sentem muito felizes por ter, na verdade, sido escolhido. Quem não gosta de ser visto e ser lembrado por boas atitudes que se fazem? Então tem um critériozinho que cada transportador, para ser o empresário do ano, também tem que ter. Mas, acima de tudo, é ser escolhido pelas pessoas. E aí a gente faz um grande evento. O evento 2023, a gente tivemos 518 pessoas no evento. Esse evento a gente tem certeza que vai passar de 700 pessoas. Um evento onde estamos com 4 patrocinadores master, que são a Volvo, a Scania, a DAF e a Friboi, que está patrocinando. E como patrocinador ouro, nós temos a Munique Thermoquim, a Randon Compase e a Carrier Viena, mais 3 expositores. Nós estamos com 7 patrocinadores, onde teremos uma verba boa para fazer um grande evento. Então, o evento vai ter a escolha do empresário, vai ter show, vai ter baile, vai ter jantar, vai ter bebida, tudo isso sem custo nenhum para os associados e para os convidados e também para os patrocinadores. Olha só como é importante isso que o Alberto está trazendo. Ana, eu estava aqui pensando, nós conversamos a respeito. Hoje, o empresário de transportes do ano hoje é lá de Palmitos, né? Isso, Palmitos. É o Tombini, é o seu né? Valdir Tombini. Tombini. Quantos caminhões o Tombini tem? Tem mais de 1.500 caminhões? Eu acho que ele, a última vez que eu conversei com ele estava próximo a 1.700 caminhões. Então, para quem conhece o seu Tombini, né, eu chamo a atenção porque é uma pessoa que, se você for ver, ele tem um patrimônio de mais de R$1,5 bilhão de reais, se for pensar nos caminhões, somente nos caminhões, isso, obviamente, né? E é uma pessoa que está lá com a mão na graxa, ele vai ajudar a conferir o combustível dos caminhões, ele continua com a mesma simplicidade de sempre, lá cuidando do serviço dele, do trabalho dele. Ele não está pensando no dinheiro que ele está ganhando, e sim no sonho que ele tem. E aí, se você for transformar isso em empregos diretos, né, considerando também aí como indiretos oficinas, né, você pega, ele tem pelo menos, ele deve ter 2 motoristas para cada caminhão. Não, ele não tem tudo isso, mas eu quero dizer para você que ele deve ter hoje mais de 2.000 funcionários. Então, ele diretos, mais de 2.000 funcionários. Aí você vai para as oficinas, para as revendas. Qual é hoje? Somente ele, eu acho que gera emprego para pelo menos 5.000 pessoas. Com certeza. Direta ou indiretamente. Com certeza. E dizer, Leonir, olha você falou do Valdir. Nós estamos com alguns transportadores, eles participam. Uhum. O seu Valdir sai de lá de Palmitos para vir numa reunião aqui em Chapecó dos transportadores, porque ele quer participar, ele quer se envolver, ele sabe que se nós melhorarmos,
todo mundo ganha junto. E não é um ganha-ganha, não é um que só ele ganha, é um ganha-ganha para todo mundo. Então, eu vejo o nosso pessoal aqui de Xaxim, que participa, o pessoal aqui de Chapecó, o pessoal de Palmitos, e a gente também está fazendo um trabalho para trazer mais associados a estar junto, mostrando para eles que o Citran não vai te trazer uma despesa, e sim ele vai te trazer, ao contrário, ele vai te trazer lucro. Você está participando da entidade, até porque a entidade ela trabalha muito também. Nós temos algumas ações que elas reverteram, que todo o Brasil está usando, ações que o Citran saiu daqui de Chapecó. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, por exemplo, com o que se tinha uma conotação que o tanque de combustível acima de 200 litros trazia periculosidade, e muitos juízes estavam dando concordando com isso. Hoje isso é uma lei, e dizer para todos que estão nos ouvindo que essa lei saiu aqui de Chapecó. Nós aqui do Citran que fizemos essa reivindicação junto ao ex-deputado Celso Maldaner, que levou isso para o Congresso, que foi aprovado para o Congresso, depois foi para o Senado, onde foi aprovado pelo Senado, depois ele foi sancionado pelo presidente, o presidente não concordou com isso, e aí após isso, um grande trabalho, eu disse assim, a sementinha foi largada aqui em Chapecó. Obviamente que nós tivemos a ajuda de todos, e isso a gente não pode negar, que todo mundo ajudou, federação, confederação, deputados, senadores, todos transportadores, todo mundo ajudou. A sementinha foi colocada aqui na terra, aqui em Chapecó, e ele foi sendo executado isso para que acontecesse. E aí foi derrubado o veto do presidente, onde hoje é lei. Então hoje nós temos uma lei dizendo que o combustível gasto no caminhão não tem mais periculosidade. Isso porque também somente aqui no Brasil estavam entendendo dessa forma. Eu que falo para as pessoas, às vezes não sabem o porquê que um caminhão tem 2 tanques, por que ele tem um tanque de um lado e outro tanque do outro, por que o tanque de um lado é menor e o outro tanque é maior. Isso tudo tem que entender, é o balanço do caminhão. O tanque do caminhão não gasta tudo de um lado depois do outro, eles gastam junto para que eles não estejam um lado mais pesado do outro. Por que um tanque é menor? Porque do outro lado tem o peso da bateria. Um lado tem o peso do tanque, o outro lado tem o peso da bateria. Mas muitas vezes as pessoas não sabem. Aqui no Brasil, nós temos frentistas que abastecem os caminhões. Se tu for lá nos Estados Unidos, não tem periculosidade, e quem abastece é o caminhoneiro. Ele vai lá, você mesmo, se tu quiser abastecer lá nos Estados Unidos, tu vai lá, você mesmo tem que ir lá e botar a bomba funcionar, porque você que é o frentista. Aqui nós não somos frentistas e ainda teríamos periculosidade para pagar. Então isso foi uma coisa que a gente venceu, vamos dizer assim, foi um ato do Citran. Outro ato do Citran é que a realidade das carretas 30 pallets, ela era real, porém nós tínhamos que comprar um caminhão com um entre-eixo menor, para que ele pudesse estar enquadrado nos 18,60 metros do conjunto. E aí o caminhão tinha que ser muito curto para mim poder colocar em cima da carreta 30 pallets. A gente levou uma reivindicação aqui de Chapecó. Eu fui 4 vezes no Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, mostrar para eles que a carreta 30 pallets era uma realidade, porém nós tínhamos uma dificuldade para ter um caminhão para estar contando que o conjunto desse 18,60 metros. Porque muitas vezes as pessoas falam: "Oi, Valberto, por que a gente vai lá nos Estados Unidos e vê aqueles caminhão com uma frente tão comprida que parece uma casa?" Porque nos Estados Unidos eles medem a carreta. No Brasil medem a carreta e o cavalo. É o conjunto inteiro. Se tá certo ou tá errado, eu não sei. Só que a gente foi lá e levou, e a gente conseguiu também buscar os 19,30. Hoje, bom, só para ter ideia, tinha fabricante de caminhões, grandes fabricantes de caminhões, que não tinham o caminhão para uma carreta 30 pallets. Hoje eles estão oferecendo um caminhão para uma carreta 30 pallets. E qual foi o que foi o mote da cobrança? E, Valberto, o que foi? Foi dizer que, através do lobby que os cegonheiros fazem, eles têm uma carreta de
25,3 ou 24,5, uma coisa assim que eu não lembro agora de cabeça. Eles têm uma... Por que pode ter uma cegonha, que mais popular, uma que transporta carro, a gente tem no popular como uma cegonha, por que ela pode ter 25 metros? Por que uma carreta não pode ter 19 metros e 30? E isso a gente levou, a Randon, por exemplo, foi uma das empresas que nos ajudou, foi junto um engenheiro da Randon para mostrar a varredura, para mostrar arrasto da carreta, tudo isso, essas coisas, e a gente conseguiu, e hoje está aprovado uma carreta, é lei 1930. Da onde saiu? Aqui de Chapecó. Então, se nós aqui, eu costumo dizer também assim, só se mexe com quem também tem dor. Quem tem dor. O Ivalberto, como presidente do Citran, ele também tem transportador e dói para ele da mesma forma que dói para os outros transportadores. Difícil é você ter alguém comandando alguma coisa que não tem nada a ver com o negócio. Não, ele tem essa dor? Não, se passar ou não passar, eu não tenho carreta 30 parte. Pô, é diferente do que o Ivalberto dizer, não, para mim também isso é importante. Para mim também tá doendo eu pagar uma trabalhista aí de 100 mil, 150 mil reais, porque o meu caminhão tem periculosidade. Então, tudo isso precisa ter essa coisa. E é nesse sentido que o Citran trabalha. O Citran trabalha realmente para que ele possa trazer as melhores situações para o nosso transportador. O transportador tem que se sentir seguro. Ele tem problemas, ele vem. Quando eu assumi o Citran, eu liguei para alguns transportadores, convidando eles para vir para o Citran. Daí eles me falaram, oi, Valberto, o Citran só fala em câmara frigorífica. Me deu um alerta. Sabe o que me deu um alerta? Que eu não tinha visto isso. Pois o que eu fiz? Eu compus a minha diretoria com todos os segmentos do transporte. Hoje nós temos caminhões que puxam ração, tem pessoas na diretoria. Caminhão que puxa frango, tem pessoas na diretoria. Caminhão que puxa químicos, tem na diretoria. Caminhão que puxa leite, tem na diretoria. Caminhão que puxa carga seca, tem na diretoria. E também tem na diretoria caminhões que puxam grãos, tem câmaras frigoríficas também que puxam os produtos da agroindústria aqui nossa. Isso também é por quê? Porque às vezes a gente está na mesmice aí e não se toca. Às vezes você entender qual a reivindicação. Então, hoje, tudo que eu tenho, um problema que a gente tem lá para o cara que puxa grão, ele vai trazer para o Citran. O cara que puxa ração, ele vai trazer. Eu não posso ter uma categoria só. Então, isso foi um alerta muito interessante que fez com que a gente também compor a diretoria pessoas disso. E esse é o sucesso que a coisa vai fazendo. Ela vai detalhezinhos que aqui, detalhe ali, fazendo isso, mostrando para o público. Pô, tudo isso, o nosso associado, ele vai entendendo que está tendo uma diretoria lá que está brigando pelo bem do transporte, que é a finalidade do Citran. E como é que o pessoal faz para se associar? Quem vai assistir esse podcast, que tem interesse, como é que eles fazem para encontrar vocês? Bom, é muito simples, né? Nós temos a nossa sede na Avenida Getúlio Vargas, no edifício Dom Ricardo, próximo a São Pedro, aí, próximo à sinaleira. Pode ir lá, pode procurar o telefone também do Citran, que é muito fácil, e entrar em contato com o Citran para ser associado. Nós estamos, obviamente, que tem que estar dentro da jurisdição dos municípios que agregam o Citran, e pode se associar e partir de um caminhão só, não tem necessidade de você ter muitos caminhões. Nós temos associados, como o Leonir falou, de 1.600, 1.700 caminhões, também temos associado de um caminhão. Não muda nada. Que legal, né? E como eles também vão ter todo esse apoio, todo esse suporte para tudo que eles precisar para o negócio deles, né? Isso também que é legal. Eu costumo dizer que a mensalidade que ele vai pagar para o Citran, ele só com a NTT,
com a festa, com tudo isso, ele já tira só dos descontos. A gente tem um trabalho com pneus, o associado compra pneu mais barato, o associado faz a NTT mais barata, tudo isso dentro dos serviços que o Citran traz para o nosso associado, que certamente o valor que ele paga é irrisório próximo às vantagens que ele tem. Que legal. Já estamos indo para os finalmente, né? Esse podcast vale o segundo, né? Com certeza. Tem bastante assunto para a gente tá falando. Leno, quer deixar suas considerações finais? O que você diria para nossa audiência? Aquela dica final. A dica final. Para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Acho que sempre é uma oportunidade a gente poder ouvir pessoas como Ivo Alberto, que além de conhecer do trabalho dele, das coisas que ele faz, ele está diretamente envolvido em uma associação que dá ainda mais força, principalmente para a nossa região. A gente defende muito isso. E o nosso poder político a nível de região, ele é muito pequeno, em função, às vezes, da quantidade de deputados que a gente tem eleitos, tanto na capital catarinense como na capital do Brasil. Então, essa força econômica que a gente tem aqui enquanto região, não só envolvendo o agronegócio, mas envolvendo todas as categorias, é importante a gente ter essa oportunidade de... Hoje nós aprendemos um bocado aqui sobre caminhão, sobre transporte, falamos sobre estrada, falamos sobre saúde, tudo isso da importância do Citran, desse trabalho que o Alberto vem desenvolvendo e trazendo justamente mais associados para aumentar ainda mais a força da categoria, para daí sim a gente de fato poder brigar ainda mais pelas necessidades do grande oeste catarinense, e é isso que a gente entende que esse podcast, Ana, dá uma oportunidade, né? E eu, Ivo Alberto, agradeço muito a oportunidade, Ivo Alberto, de você estar aqui com a gente também, porque eu sei o quanto nós precisamos levar de informação às pessoas do Grande Oeste para que a gente valorize ainda mais o local onde a gente vive. Muito obrigado. Ivo Alberto, e as suas considerações finais para a nossa audiência que está nos ouvindo? Bom, primeiro dizer que para mim é uma oportunidade ímpar estar aqui, muito legal esse nosso bate-papo aqui, às vezes eu até me empolgo um pouquinho a mais do que eu deveria me empolgar, mas na verdade assim, é dizer para vocês que a gente está aí para fazer as coisas acontecerem. Eu sempre falo que eu falei aqui do seu Valdir e posso falar de outros transportadores. Você nunca peça tempo para quem tem tempo. Quem não tem tempo vai te dar o tempo que você precisa. Então, eu vejo assim bastante transportador, eu mesmo também não poderia ter tanto tempo assim para me dedicar, e muitas vezes o pessoal me fala, pô, mas Alberto, você parece maluco aí de tantas coisas que você tem, ainda você se dedica. Claro, eu me dedico porque eu vejo que a gente está indo pelo lado correto, a gente está construindo uma base sólida do Citran. A gente, quando a gente se propôs a ser o presidente dessa entidade, a gente se propôs a fazer, porque eu também já fui presidente de outras entidades, e se eu ficar te enumerando várias coisas, assim, eu sempre me doei também para a sociedade, e quando a gente assume um negócio, a gente tem que realmente fazer as coisas acontecerem. Agradecer, Ana, demais aí também ao Leonir, que é nosso amigo aí de jornadas aí, de reivindicações, que a gente está sempre junto. Agradecer esse momento, que acho que é importante, e convidar a todos que queiram participar do nosso evento, dia 27/4, no sábado. Vai ser um grande evento com a escolha do empresário do ano do transporte de 2024, que vai ser lá no Centro de Eventos Tabajara. Estamos esperando uma quantidade grande de pessoas, um evento muito legal, e isso faz com que a nossa categoria também ela seja valorizada e os nossos transportadores também sejam valorizados. Esperamos que quem for o escolhido seja agraciado realmente com aquele troféu muito bonito, que tenho certeza que vai guardar com muito carinho na sua estande, no seu escritório, para mostrar que ele foi escolhido o empresário do ano do transporte. Meu muito obrigado.
Também queria agradecer a presença de vocês, né? Contribuir por esse conhecimento. E assim, e também falar para a audiência, também fazer a sua parte. Compartilhar esse podcast, compartilhar esse conteúdo, que é o que a gente comentou. Como é importante a gente levar informação, a gente levar conhecimento, a gente mostrar o que a gente tá fazendo, né? E assim, e a gente percebe quando é feito com amor e com brilho nos olhos, né? Com paixão. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Bem-vindo a mais um episódio do Café na Closer, o podcast oficial do Grupo Closer.